vocês observarem, a oscilografia está totalmente correspondente ao que ele fez lá na prática. Por que está correspondente, Hilton? Eu tenho aqui a fase A, a corrente fase B e fase C, e D é a corrente de neutro percebida pelo relé, VA, VB, VC e VAS, que é uma outra entrada sensorial que o relé tem, tá? Então, olha só, como eu disse para vocês, ele injetou corrente só na fase B. Como ele injetou corrente só na fase B, era de se esperar realmente que só aparecesse a oscilografia na B. Você vê que na fase A e na fase C no neutro, né, você percebe que não tem corrente. Aí você fala assim, pô, mas se eu injetasse corrente só na fase B, pelo fechamento N, né, ou pela soma interna, era para ter corrente no neutro. Não. O relé não está somando internamente A, B e C e também ele não está aplicando no neutro. Se você ver aqui, ó, ele isolou a injeção, ó, só na fase B. Ó. Ele isolou a injeção só nos terminais da fase B, para justamente o neutro, que é esse aqui de baixo, não interferir no teste dele. Beleza, até aí ele fez tudo, está tirando nota 10. O problema é que foi o defeito. Aí, beleza. Ou seja, não tem tensão, ele não está injetando VA, não está injetando VB, não está injetando VC. As tensões do relé, gente, ficam... Deixa eu ver, desse lado aqui, ó. Mais ou menos aqui nesse ponto aqui, ó. São esses terminaizinhos que ficam aqui mais ou menos atrás desses fios, desse lado de cá, ó. Então, ele não estava botando tensão. Então, que você vê que é o sinal espúrio que está tendo aqui, né? VA, VB, VC. Ele não estava botando tensão no relé. Ou seja, a tensão estava zerada nas 3 fases. O relé não estava lendo corrente na fase A, não estava lendo corrente na fase C, estava lendo corrente na fase B, porém estava operando. Aí aqui no canto direito aqui, a gente está usando o da Pextron aqui, tá, gente? A gente consegue ver as binárias que atuaram da 50-50, se 50-51 operou, se outras, de cada função que está aqui, ó. Nessas quadradinhos binários eu consigo ver qual função operou ou não. Então se eu der uma olhada aqui, ó, eu vou ver binária de 27-59. Se eu ver aqui, ó, nenhuma mudou de posição, a não ser status de disjuntor, mas o resto aqui, ó, as proteções mesmo, não teve nenhuma que subiu para status alto, né? Aqui, nada também. Aqui, subiu uma, só que é break failure, mas aí não é a função que efetivamente operou. Isso aqui ele recebe um pulso de sincronismo. E aqui, ó, olha só para você ver, ó. Aqui que é o que a gente estava procurando. Trip do I maior, ó. Então, ó, deu trip, I maior é o estágio de proteção, ou seja, a função 51. Operou, beleza. Então a função I maior indica que é a 51, operou, e ela operou nesse momento. Na hora que sobe o degrauzinho aqui, ó, quer dizer que foi acionada a saída binária do relé de proteção, né? Então a saída binária acionou nesse instante de tempo. Então aqui embaixo, ó, eu consigo ver a data e a hora exatamente que houve esse pulso de acionamento da saída de trip do relé de proteção. Aqui eu tenho qual que é a função de proteção que operou. Beleza, então a 51 operou, beleza, e ela operou na fase B. Então, ou seja, ele injetou na fase B, operou com a corrente menor. Aí, nós vamos para o princípio seguinte. Nesse caso aqui, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado a primeira coisa que a gente tem que conferir, parametrização. Então, uma das primeiras coisas que eu conferi depois da oscilografia foi, será que essa parametrização está correta?